Quando você tem uma multiplicidade de possibilidades de escolha, se você não tiver critérios muito nítidos, você não fica livre, você fica confuso. Quando eu era jovem, eu tinha 5 canais de TV. Eu tinha um produto no mercado. Se eu fosse almoçar num dia como hoje, havia uma coisa chamada prato do dia. Uma das coisas que a economia fez na sua movimentação mercadológica foi abrir um leque de opções. A ideia da vida self-service, ela não está desconectada na religião, na sexualidade, nas condutas. Não é que apenas e tão somente um menino pode se manifestar ou uma menina dentro daquilo que se identifica. Ele também pode escolher num cardápio. Nunca eu perguntei para você, teus irmãos e teu irmão, eu nunca perguntei algo que nunca meus pais perguntaram, que é assim: o que você quer comer? Essa expressão, o que você quer comer, né, ela era estranha para eu ouvir. Nunca meus pais perguntaram se comeria o que estava ali para ser comido. Certo? Ora, isso não é brutalidade autoritária, isso é um conjunto social Era o que na tinha. vida. Não, ele poderia ter outros, mas não fazia sentido que alguém abrisse um leque, né? Quando você traz essa temática da sexualidade mais livre, mas também é, né, uma noção de uma liberdade que ela está conectada a outras dimensões. E aí voltamos àquele ponto. Hoje, a criança que chega com 7 anos na escola, ela tem já todas essas informações, todo esse cardápio extremamente mais expandido. Eu vejo na minha filha com 3 anos o tanto de brinquedo e diferentes brinquedos de diferentes personagens, de diferentes desenhos que ela tem à disposição, né? Porque é no streaming, então ela pode assistir a hora que ela quiser. Isso não resulta numa geração mais fraca? Não necessariamente, mas ela traz uma confusão um pouco mais forte, né? Afinal de contas, quando você tem uma multiplicidade de possibilidades de escolha, se você não tiver critérios muito nítidos, você não fica livre, você fica confuso. Né? Eu não quero dizer que a restrição ela é benévola, mas o critério que seleciona, que escolhe, né? Se você observa hoje, né, quando as pessoas, elas, dentro do mundo do entretenimento, né, quando elas são capazes de nunca estarem num estado de satisfação. A tecnologia que favorece hoje, que eu não preciso ouvir uma música por inteiro para ouvir a próxima música. Né? Eu vou dar um exemplo banal. Né? Quando criança, você chegou a ver isso, tínhamos toca-disco. No toca-disco, você, se quisesse ouvir a próxima música, tinha que levantar. E tinha que ir lá, levantar o tampo, né, do toca-disco, pegar o braço com a agulha e colocá-lo no outro. Isso significa que, sem ser saudosista, havia uma fruição maior em relação à paciência da música. Hoje eu voltava de avião, de uma viagem, né, e eu resolvi fazer algo que era checar um pouco algumas das trilhas que eu tenho, né, no meu mobile. E, de repente, eu peguei gosto e o fiz durante quase 30 minutos, que foi ouvir só os primeiros acordes de cada música, como se eu tivesse num dos programas clássicos de TV, que era Qual é a Música? Né? Então, eu ouvia e passava por outro, e num determinado momento, Pedro, me deu um prazer imenso fazer isso. Isto é, não me fixar a atenção. Nesse sentido, você poderia dizer, tá vendo? Você tem no teu mobile 5.000 músicas, assim como eu tenho 5.000 fotos, e que eu posso, passando o dedo, literalmente, né, não me fixar em nenhuma delas. Eu não estou fazendo uma defesa que eu acharia tola da restrição de opção, mas o que eu estou falando é da necessidade de refletir mais sobre o critério de escolha. Não identifico todas as crianças ou jovens que hoje não marcam uma exclusiva identidade de gênero como sendo resultante de uma questão de fato. Uma parcela, sem dúvida.
Mas há uma parcela em que isso entra no circuito da moda. Uma parte das crianças e jovens, e eu vejo isso em educação escolar, que se coloca como múltipla, não que ela de fato tenha colocado isso como refletido, meditado, mas também é uma maneira de, né, estar com um grupo. Ou é uma nova forma de experimentar porque ela sabe que a sanção não vai ser tão rigorosa como seria Sim, claro. numa sociedade fechada, Claro. numa sociedade antiga. E é engraçado porque isso que você falou da gente ir passando tem muito a ver com a forma como as redes sociais e o digital nos escravizou. Né? A gente está sempre atrás do próximo conteúdo. Ou a gente não assiste Você tudo fala inteiro. bem isso. A gente é sempre sobre o próximo vídeo, né? O Reels, o TikTok. Nunca é sobre o que você está vendo, é sobre a próxima música, é sobre o próximo conteúdo. E aí você vai perdendo o seu tempo lá e você está imerso naquilo e você não vê o tempo passar. Eu olhei no celular agora, eu ia dar a dica e eu pensei, será que eu dou essa dica? Porque é um filme muito batido, todo mundo viu. O filme já tem quase 20 anos, o Diários de Motocicleta. Sim, é de 2004, do Walter Salles, que conta justamente a história do... Ele é o Lagoa Azul de outra geração. Porque a moto é um símbolo para a geração que Sim. cresceu nos anos 60. Easy Rider, né, com Peter Fonda, né, ele marca exatamente essa ideia. Né, com o Dennis Hope e o Peter Fonda, ele marca essa noção da liberdade. Até hoje, se você olhar, a publicidade joga fortemente em cima disso. Toda a propaganda, o SUV é a nova moda. Desculpe. O SUV é a nova moto. Sim. Né? E toda a propaganda de SUV não mostra ele carregando crianças para a escola, levando coisas... Mostra subindo no morro, pegando terra. Lutando com a natureza, cheio de poeira dentro, entrando na lama. Né? Uma coisa sexualizada, porque é aquela coisa de cheio de fluidos para todo lado. Tem coisa que eu lembro, você lembra também, mas a geração mais nova não sabe o que é propaganda de cigarro. Sim, claro. Vendia liberdade, não Sim, vendia cigarro. Sim, né? Claro. Aliás, a própria, você evidentemente, nos anos 60, a propaganda de calça jeans era uma calça azul e desbotada, era o sinônimo da liberdade. Liberdade como uma calça velha, azul e desbotada. A primeira vez que eu vi pessoas comprando uma calça já envelhecida artificialmente, isto é, com rasgos, com o uso amassado, em que você não tinha que passar pelo processo, me lembrou uma lipoaspiração da calça jeans. Né? Porque o que é a lipoaspiração, se não um apressamento, né, de um processo que daria mais trabalho. E é impressionante como as mesmas coisas geram a mesma polêmica e como a moda é cíclica, né? Porque chega o tênis da Balenciaga agora, que vale 10 mil reais, totalmente... né, estragado, estourado, pichado, e as pessoas ficam chocadas que aquilo vale muito dinheiro e isso repercute. E como a moda é cíclica e as gerações são cíclicas e talvez a história seja cíclica... Você tem uma visão nisso mais Nietzsche. Né? Nietzsche lembrava isso. Assim falou Zaratustra, ele falava da vida como kyklos, né? Como ciclo. Né? Eu acho que a ideia de ciclo ela é a mera impressão. Olhando a história, estudando a história, a sensação é cíclica, mas ela não o é do mesmo modo. Quando eu vejo, por exemplo, o retorno do uso da barba, o formato é diferenciado e as razões também são diferenciadas. Né? Quando eu vejo o retorno do uso do jeans ou do tênis como forma, como calçado, né, de diferencial simbólico, ele é o tênis, mas ele não tem a mesma razão, né, que movimentou, né, num outro momento. A informalidade, quando ela é absorvida pelo mercado, ela se torna, obviamente, mercadoria. Né? Então, quando você é capaz, né, de vender um veículo como se ele fosse algo que te colocasse como aventureiro, né? Alguém que passa na água, atravessa rios, e a finalidade é chegar no alto da montanha. E como você já me ouviu dizer, depois voltar, né? A vida como aventura é um pouco, né, a percepção de que, sim, há uma grande fúria e ela tem que ser domada. E essa doma da fúria,
ela é simbólica e muitas vezes passageira. Como ela não é real, isto é, como eu fazer isso usando um carro, ou como eu fazer meramente usando um símbolo de moda, como isso não me torna de fato heroificado e produz uma insatisfação, eu tenho a sensação de que a noção de ciclo ela fica forte, né? É mais Sísifo, né, que empurra a pedra e ela volta, empurra a pedra e ela volta, né? Essa noção de que não tem uma linearidade.